Olá pessoal, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 12, cujo título é A rotina em excesso é a porta para a solidão. Irmãos, na nossa lição de hoje nós vamos abordar um tema que aparentemente não é muito teológico, aparentemente não é tão relevante para a nossa vida cristã, mas que na verdade ele é de extrema importância, porque ele é um inimigo silencioso da nossa saúde, ele é um inimigo silencioso dos nossos relacionamentos, inclusive do nosso relacionamento com Deus, que é o tema da rotina, tá? Hoje na nossa lição nós vamos responder basicamente 4 perguntas. O que é rotina? Ter rotina é algo bom ou é algo ruim? Por que embarcamos em rotinas ruins? E como se libertar de um ciclo de rotinas ruins, tá? Eu dividi a nossa exposição de hoje basicamente em 4 tópicos. Primeiro tópico, nós vamos falar sobre a rotina em si, nós vamos esclarecer o que isso significa. Em segundo lugar, nós vamos falar sobre o problema do ativismo, tá? Que somado com a rotina, ela dá uma fórmula explosiva para o nosso mal. Em terceiro lugar, nós temos lições do sábio, lições do pregador, lições do Eclesiastes, tá? E em quarto lugar, nós vamos responder essas 4 perguntas aí de maneira sintetizada, tá bom? Vamos agora começar no nosso tópico 1. Só que antes de nós entrarmos nele propriamente dito, eu gostaria de pedir para você curtir esse vídeo, comentar esse vídeo. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber uma nova notificação todas as vezes que nós publicarmos um vídeo novo. E quero também dizer para vocês que o esboço dessa aula está aqui na descrição do vídeo. Se você clicar na descrição do vídeo, você vai encontrar o link, é só clicar lá e baixar, tá bom? Que lá tem todas as referências bíblicas que nós citamos aqui. Vamos então começar a nossa exposição de hoje? Nesse tópico 1, irmãos, eu quero começar falando para vocês sobre rotina, tá? O que é rotina? Rotina, irmãos, é fazer uma mesma coisa várias vezes repetidamente, tá? Isso é rotina, é repetição, é fazer, por exemplo, acordar todos os dias no mesmo horário, é abrir o seu comércio todos os dias no mesmo horário, fechar no mesmo horário, é, por exemplo, ler a Bíblia constantemente ou todos os dias, orar todos os dias, no momento do culto cantar aqueles 3 hinos da harpa, departamentos, pregação ali de meia hora, oração no final do culto, bênção apostólica, tudo isso é rotina, porque são coisas rotineiras, são coisas repetitivas, tá? E a pergunta que a gente precisa fazer no início dessa exposição é se rotina é algo bom, se rotina é algo ruim, ou se tem uma terceira resposta. E eu vou cair na terceira resposta, que é o famoso depende. Depende. Rotina pode ser algo bom, irmãos. Por quê? Porque rotina, em primeiro lugar, pode gerar disciplina. Por exemplo, uma pessoa, um jovem que nunca trabalhou, ele começa a trabalhar, ele não está acostumado a acordar cedo, ele acorda 9, 10, 11 horas da manhã, mas ele começa a trabalhar, ele começa a acordar cedo para trabalhar. Isso cria um bom hábito para ele, isso cria uma disciplina para ele. A repetição gera o hábito, e o hábito, quando ele é consolidado, ele torna a pessoa uma pessoa disciplinada, tá? Segundo lugar, rotina provoca aperfeiçoamento e eficiência. Quanto mais nós repetimos uma tarefa, mais eficiente e aperfeiçoado a gente se torna nela, tá? A regularidade na execução de uma tarefa vai aperfeiçoando a gente, tá bom? Por exemplo, um músico que tem a rotina de treinar todos os dias. Quanto mais ele treinar, mais ele vai se desenvolver. Um crente que tem a rotina de estudar a palavra, ler livros, se aprofundar através de vídeos, está sempre engajado em seminários, escola dominical, essa rotina de estudo dele vai gerar com que ele cresça cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus, tá? Então, rotina é algo bom, gera disciplina e gera aperfeiçoamento e eficiência. Terceiro lugar, irmãos, rotina é bom porque gera previsibilidade. E a previsibilidade gera familiaridade e identidade. Por que você sai de casa sabendo que o mercado está aberto? Porque dia após dia, mês após mês, ano após ano, o mercado abre e fecha no mesmo horário, tá? Se o mercado abrisse no horário que o gerente bem entendesse ou que o dono bem entendesse e fechasse no horário que ele bem entendesse, como que a clientela se sentiria segura para chegar lá no mercado no horário que ela achasse que por necessário está naquele lugar? Então, de fato, a rotina ela gera familiaridade e gera segurança.
Outra característica, agora aplicando para o nosso cotidiano de igreja, é que a rotina do culto da Assembleia de Deus, que são aqueles 3 hinos da harpa, departamento, oportunidade para saudação, oportunidade para a palavra e a pregação, final bênção apostólica, essa rotina meio quadradinha aí de todas as Assembleias de Deus do Brasil, ela acaba tornando a liturgia do culto familiar. De modo que qualquer assembleano do sul do Brasil ao norte do Brasil, se ele estiver viajando pelo país, ele vai chegar na Assembleia de Deus e vai identificar. Ele vai se sentir mais ou menos em casa, ele vai se sentir mais ou menos familiarizado com o culto, tá? Porque a rotina, ela gera a previsibilidade gera a familiaridade. Outro dado importante também da familiaridade é que qualquer pessoa que tem algum tempo de igreja é capaz de dirigir um culto. Então não é tão difícil assim abrir um ponto de pregação e colocar um diácono para dirigir o ponto de pregação, porque ele não vai ter muita dificuldade para seguir essa liturgia, já que ele sempre participa de algo semelhante durante os cultos regulares da igreja. Então a rotina gera previsibilidade que gera familiaridade. Então, nesses aspectos, a rotina não é algo ruim. Pelo contrário, a rotina é algo bom. No entanto, a rotina ela também pode ser ruim. Tá? Ela pode ser ruim, por exemplo, porque a rotina pode ser enfadonha. Irmãos, nós nascemos com anseio pela novidade. Isso é um anseio da nossa alma, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus é Deus de coisas novas. Deus é Deus de nova criatura, de novo céu, de nova terra, de nova história. Deus é Deus de novo testamento, de nova aliança. Deus, irmãos, ele sempre está criando, ele é um ser criativo, ele sempre está gerando coisas novas. Então, essa característica de Deus, essa criatividade de Deus foi herdada pelo homem, muito embora distorcida por causa do pecado, mas ela foi herdada pelo homem. Então, a gente tem anseio de novidades, tá? E se a gente ficar muito amarrado à rotina, a gente acaba ficando enfadado dela. Tá? Então isso é um problema da rotina. Segundo lugar, é que se a rotina for pesada e a rotina não se justificar, essa rotina ela pode causar vários prejuízos para a gente. Por exemplo, uma pessoa que tem uma rotina de trabalho muito pesada, ela acaba ficando privada de desfrutar de outras coisas boas da vida. Tá? Ela não desfruta o convívio com a esposa, não desfruta o convívio com os filhos, não desfruta de um relacionamento com Deus porque ele não se engaja na obra do Senhor, ele não se engaja numa vida de oração, de estudo da palavra. Por quê? Porque ele tem uma rotina muito pesada de trabalho, tá? Uma rotina muito pesada de trabalho. Outra coisa, a rotina nos impede de focar no que realmente importa. Às vezes a pessoa está tão preso ali na rotina do trabalho, ou tão presa na rotina da igreja, ou tão presa em qualquer outro tipo de rotina, que ele não consegue ter aqueles momentos de ócio criativo, tá? Para pensar em coisas novas, para formular novas estratégias, formular novos planos. A ausência, a falta de ócio criativo faz com que ele fique preso no que ele está fazendo, ele não consegue pensar fora da caixa. Tampouco pode focar no que realmente importa. É muito comum nós encontrarmos pessoas ricas que conquistaram tudo da vida do ponto de vista material. A gente ouve sempre esses testemunhos que no final da vida, no leito de morte, essas pessoas estão imensamente frustradas. Por quê? Porque elas percebem que tudo pelo qual elas lutaram era vento, que o que realmente importa elas deixaram para trás. Então, uma rotina pesada, irmãos, pode fazer com que a gente deixe de desfrutar de outras esferas da nossa vida que não podem ser abandonadas, tá? Em terceiro lugar, uma rotina pesada, ela é excessivamente cansativa. Uma tarefa pesada, irmãos, ela é cansativa, mas uma rotina pesada, ela é excessivamente cansativa. Por quê? Porque no dia seguinte o peso é igual, e no dia seguinte o peso é igual e de repente até mesmo maior. Tá bom? Isso acaba gerando alguns problemas, como por exemplo uma doença que está muito popular no nosso tempo, que é o burnout. Burn é queimar em inglês, out é até o fim, é queimar até o fim, é um esgotamento da vida da pessoa, que ela começa a ter vários problemas de saúde, ela começa a manifestar várias enfermidades psicossomáticas por causa desse esgotamento das suas forças mentais, tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado com rotinas exaustivas, rotinas pesadas, tá? Então, em síntese, é bom ter rotina? É bom. No entanto,
no entanto, desde que ela se justifique e de que ela não seja pesada demais, porque às vezes a rotina se justifica, por exemplo, a pessoa precisa sustentar a sua casa, pagar suas contas, mas às vezes ela é tão pesada que mesmo que ela se justifique, ela não pode ser vivida, porque ela é um caminho de destruição para a vida da pessoa, tá? Então ter rotina é bom e poder ter a chance, ter tempo para quebrar a rotina é melhor ainda, tá? Avançando aqui no nosso estudo, nós vamos falar acerca também de rotinas e algumas circunstâncias específicas, como, por exemplo, rotina exagerada no ambiente de trabalho. É aquela pessoa, por exemplo, que abre o negócio e ela percebe que quanto mais ela se dedica, mais o negócio cresce. E aí ela começa a se doar demais para aquele negócio, começa a se entregar demais para o trabalho e acaba esgotando as suas forças naquelas atividades com anseio de se levantar, com anseio de se erguer, com anseio de realizar os seus sonhos, tá? Nós temos também o exemplo daquelas pessoas que para adquirir um bem, para adquirir um caprichozinho para casa, para a família, de repente trocar de carro, ela começa a se engajar em hora extra de trabalho, e acaba que ela entra nessa rotina aí ou pesada demais ou simplesmente injustificável, tá? E aí o que acaba acontecendo? Essa rotina pesada demais, essa rotina injustificável, ela rouba o tempo de convivência com a família, rouba o tempo de relacionamento com Deus e rouba o tempo das outras esferas da nossa vida que também são necessárias, tá, irmãos? Trabalhar é fundamental, mas só trabalhar não é bom. Tá? O homem não foi feito só para trabalhar, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E por que algumas pessoas caem nessa rotina exaustiva, pesada demais ou simplesmente injustificável de trabalho? Como é que as pessoas vão parar aí? Tá? Eu elenquei alguns poucos motivos, tá? Dentre outros, tá bom? Eu elenquei alguns principais que a palavra de Deus nos dá um norte. O primeiro deles é a falta de contentamento. Irmãos, o que é a falta de contentamento? É aquela pessoa que nunca está satisfeita com o que ela tem. Tá? Ela tem o sonho dela é ter um carrinho. Ela compra um carrinho, não, ela quer um carro melhor. Ela comprou um carro melhor, ela quer outro melhor. Ela não consegue se satisfazer, se alegrar com o que ela já possui. Ela tem sempre a necessidade de estar experimentando, de estar comprando algo diferente, algo maior, algo melhor, tá? Isso faz com que ela se torne cada vez mais escravo do trabalho. E a Bíblia, irmãos, ela não quer apenas que a gente progrida na vida material. Ela quer que a gente saiba desfrutar, saiba se alegrar com o que Deus já nos deu. Nós vamos encontrar isso, por exemplo, lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7 a 10, onde está escrito: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Irmãos, aqui o texto fala muito claramente aqui no versículo 8, que a gente tem que aprender a estar contente com o que a gente já tem. Tá? Essa falta de satisfação, irmãos, ela é pecado. Porque se a gente não consegue encontrar satisfação no que Deus já nos deu, a gente está desprezando o que a gente recebeu. É por isso que a Bíblia diz: por tudo dai graças, porque tudo que a gente recebe, irmãos, toda boa dádiva procede do Pai das luzes. Tudo de bom que acontece na nossa vida vem de Deus. Então vamos aprender a ser grato e vamos aprender a desfrutar daquilo que a gente já recebeu. Tá? Segundo lugar, ou segundo texto que nós encontramos falando sobre contentamento também, é Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Depois vocês leem em casa. E por fim, Filipenses capítulo 4, versículo 10 a 13, Paulo agradece à igreja de Filipos pela ajuda financeira que eles mandaram, mas ele diz para eles: ó, eu não estou falando isso porque eu estou padecendo necessidade nenhuma não, tá? Pelo contrário, eu estou instruído em tudo, eu sei ter contentamento em tudo. Tá? Eu sei me contentar com pouco, eu sei me contentar com muito, eu sei ter fartura, eu sei ter escassez, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Quem me fortalece, essa palavra posso todas as coisas daquele que me fortalece, é suporto todas as coisas daquele que me fortalece. Ou então estou pronto para desfrutar, de passar por tudo aquilo, porque o Senhor me fortalece. Então, Paulo ele conseguia ter contentamento mesmo no pouco. Muito embora ele conseguisse também se alegrar no muito, tá? Em tudo ele estava contente. Então, bom, Paulo está dando a lição para a gente aqui que o contentamento ele não depende do que você tem, mas sim do quanto você é capaz de desfrutar do que está nas suas mãos, tá?
Então esses são os textos de contentamento. Uma segunda causa que as pessoas elas caem muito também nessa rotina excessiva de trabalho é o medo do futuro, é o medo do amanhã, tá? São pessoas que ou tiveram um passado muito conturbado, muito pobre, muito miserável, e elas têm medo de padecer as mesmas coisas no futuro, ou também, eventualmente, uma pessoa que teve uma vida sempre boa e tem medo de perder o que já tem, tá? Só que irmãos, a gente não anda por vista, a gente anda por fé. A gente já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse apego excessivo às coisas desse mundo, irmãos, não é de Deus e não tem relação com o Evangelho. Olha o ensinamento básico, o beabá do crente, irmão, porque Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte, é o beabá do crente, tá? Olha o que o beabá do crente está dizendo pra gente. O A é o 5, o B é o 6 e o C é o 7, ABC, tá? O alfabeto do crente, tá? Olha o que está escrito aqui em Mateus capítulo 5, versículo 19 ao 34. Olha o que o texto diz, irmãos. Não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas juntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Primeira coisa que você precisa saber, irmãos, é que Jesus não tem problema de juntar tesouro. O que ele diz é para não juntar tesouro na terra, tá? Jesus não tem problema de juntar tesouro. Olha o que ele diz no 20, mas juntais tesouro no céu. Então Jesus quer que a gente junte tesouro, mas ele quer que a gente junte no lugar certo, que é no céu, tá? É no céu que ele quer que a gente junte tesouro, tá? Outra observação, que é as razões pelas quais ele não quer que a gente junte tesouro na terra. Primeiro lugar, é que na terra a traça come, o ferrugem consome. Aqui, irmãos, eu acho interessante a gente lembrar daquela passagem do jovem rico, que chegou para Jesus e falou, bom, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Irmãos, para um judeu, herdar a vida eterna é ressuscitar na ressurreição revelada no livro de Isaías e no livro de Daniel, tá? Para o reino de Deus que seria manifestado através do Messias. Vida eterna para os judeus não é morar no céu. Vida eterna para os judeus é reinar com o Messias na terra, tá? Isso é vida eterna para um judeu. E o judeu sabia que o que ele fazia durante a vida agora repercutiria para a vida eterna. Aí Jesus chega para ele e fala, guarda os mandamentos. Ele fala, tenho guardado desde a minha mocidade. Aí Jesus, show, já que você tem guardado desde a sua mocidade, vende tudo que você tem, dá para os pobres, então você vai ter um tesouro no céu. O tesouro no céu aí, irmãos, não é um tesouro para desfrutar no céu, é um tesouro guardado no céu, tá? Até porque se Jesus falasse para ele que ele ia morar no céu, ele nem ia entender, porque para ele, de acordo com as profecias do Antigo Testamento, ele ia reinar com o Messias na terra, tá? Tanto é que quando Jesus está conversando com Marta, ele diz para ela, Marta, você não crê que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá? Ela diz, claro que creio, Senhor. Eu creio que no último dia o Senhor há de se revelar e, de fato, os mortos vão ressuscitar mesmo. Porque ela cria que Jesus era o Messias, tá? E Pedro também, na hora que lá em João 6, que todo mundo vai embora, e Jesus chega para os discípulos e fala, e vocês também não vão, não? E Pedro diz, para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Se temos crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Quer dizer, que tu és o Cristos, o Messias, o Rei de Israel, o Filho do Deus vivo. É o Senhor que tem a palavra de vida eterna. O Senhor é o Messias. Para onde que a gente vai? Eu não entendi nada dessa pregação, mas eu não posso sair daqui, porque só o Senhor tem a palavra de vida eterna. O Senhor é o Messias. Então, queridos, o judeu ele sempre teve a ideia de que ele ia reinar na terra com Cristo. Isso que vai acontecer no reino milenar de Cristo, que nós vamos reinar na terra durante 1000 anos. Tá? Então, Jesus chega para o jovem rico e fala, você quer mesmo ou você quer só superficialmente? Se você quer mesmo, vende o que você tem, desapega do que está na terra e se apega com o que há no céu. Depois você vem e segue-me. Aí a Bíblia diz que ele se entristeceu demais e se afastou de Jesus. Por quê? Porque o coração dele estava na terra. Ele falava de vida eterna, mas o coração dele não estava na vida eterna. Senão ele teria seguido as orientações de Jesus, vendido tudo para adquirir um tesouro no céu.
mas o coração dele não estava na vida eterna. Religião para ele era só uma forma de viver bem no mundo hoje, de desfrutar de maneira responsável de suas riquezas. Tá? O coração dele não estava verdadeiramente na vida eterna. E o grande teste é que a gente descobre se o nosso coração está em algo quando a gente não está disposto a abrir mão daquilo. Tá? É por isso que aquele que não abrir mão da sua própria vida e tomar a sua cruz e seguir a Jesus, ele não pode ser discípulo de Jesus, porque ele demonstra que ele se ama mais do que ele ama a Cristo. Tá? Então Jesus está falando o que aqui? Aonde tiver o teu tesouro está o teu coração, porque a gente se apega a tudo aquilo que a gente conquista, tá? Que a gente tem como troféu, que a gente tem como prêmio pela nossa dedicação. Então, se você colocar o teu tesouro, acumular tesouro na terra, o teu coração vai ficar na terra. Mas se você acumular tesouro do céu, o teu coração vai ficar na vida eterna e não na terra, certo? E terceiro motivo. Qual é o terceiro motivo? O terceiro motivo é que ninguém pode servir a dois senhores, tá? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou ele vai agradar um ou vai desagradar o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon, que é o Deus do dinheiro, tá? Quando você vive para acumular tesouros na terra, você está servindo ao Deus do dinheiro. Aí Jesus vai além, querido. Jesus é tão extraordinário que ele vai além. Ele quer dar uma tranquilidade para os seus filhos. Ele está falando, você não tem que parar de se preocupar com dinheiro porque você tem que passar necessidade. Não, é o contrário. Você tem que parar de se preocupar com dinheiro porque Deus está cuidando de você. Não é deixar de trabalhar, é deixar de trabalhar para garantir a sua própria segurança. A sua segurança não é o seu trabalho, a sua segurança não é o seu dinheiro. A sua segurança é a sua vida com o Deus que criou todas as coisas. É por isso que ele diz aqui no 25, ó, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que é vez de comer ou pelo que é vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Irmãos, olha só, olha o que Jesus está falando. Vida mais do que o mantimento. Querido, presta atenção. A gente come para quê? Não é para manter a vida? Então, por que a gente vai perder a nossa vida com ansiedades, preocupações por causa do mantimento? O mantimento é para ajudar a manter a nossa vida. O mantimento, ele não pode se transformar numa preocupação para nós ao ponto de acabar com a nossa vida, através de medo, ansiedades e preocupações. É isso que Jesus está falando aqui. Não é a vida mais do que o mantimento? Como é que você vai deixar a preocupação com o mantimento destruir aquilo pelo qual o mantimento existe, que é a vida, tá? Aí Jesus nos ensina, irmãos, a mudar de foco. Olha o que ele diz. Olhai para as aves do céu. Não plantam, não semeiam, não tem celeiro, não ajunta, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós mais valor que elas? Olha o que Jesus está falando, irmão. Muda o teu foco. Muda o teu foco. Para de olhar para a tua dificuldade e olha para o tamanho do teu Deus. Irmãos, o teu foco, a tua visão vai direcionar a tua fé. Olha o que Jesus fala acerca também da vestimenta, Olhe para os lírios do campo. Não, olha como crescem, não trabalham, não fiam, não junta dinheiro, não vai no shopping, não vai em loja de marca, mas se vestem melhor do que Salomão, tá? Se vestem muito melhor do que Salomão em toda a sua glória. Então, querido, muda o teu foco, olha para o tamanho do teu Deus, olha para o poder do teu Deus. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, o que ele não vai fazer por você, homem de pequena fé? Tá? E aí, Jesus continua. Não andeis, pois, inquietos, tá? Estamos, irmãos, num tempo da crise de ansiedade. Aí Jesus vem falando para nós, não andeis inquietos, ansiosos, em outras traduções, tá bom? Não andeis ansiosos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos. Quer dizer, não se preocupe com as necessidades básicas, tá? Quem se preocupa com isso são os gentios, são as pessoas que não têm fé, meu irmão. Que Deus que você serve dê certo, com certeza. O vosso Pai Celestial bem sabe, meu irmão, ele sabe o que você necessita, tá? Ele sabe, ele não vai deixar faltar, ele cuida dos pássaros, ele cuida dos lírios. Tu acha que ele não vai cuidar de você? Então, irmão, quer provar que você tem fé nesse Pai? Busca primeiro o reino dele e a sua justiça, tá? E todas essas coisas, tá falando aqui da necessidade básica, não tá falando de riqueza, muito embora Deus pode dar riqueza para quem não trabalha, pode, tá? Porém, todavia, entretanto, aqui tá falando do básico,
tá? Vestimenta, comida, bebida, todas essas coisas vos serão acrescentadas. O básico não vai faltar. Por isso, não vos inquieteis, não fica desesperado, não fica ansioso, não fica ansioso, dominado pela ansiedade, tá? Pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Cada dia, irmão, é um dia novo, tá? Seu foco é no dia de hoje. Quem se preocupa muito com amanhã, irmãos, demonstra uma evidente falta de fé, tá? Por quê? Porque para cada dia basta o seu mal. Você não sabe nem se vai sobreviver, vai sofrer por antecedência, você não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Outro ambiente também, irmãos, em que nós costumamos a cair na rotina, especialmente algumas rotinas também, aqui nem tanto pesadas, mas rotinas enfadonhas mesmo, é os nossos relacionamentos conjugais, tá? Fica aquele camarada que o foco dele é só trabalhar e só ir para a igreja. Ele não dá uma atenção para a esposa, não faz nada diferente em casa para ela comer, não leva ela para passear. Tem mulher que é a mesma coisa também, só faz o arroz e feijão, entendeu? Ou então acha que porque trabalha não precisa fazer mais nada para agradar o marido. E a vida deles é uma rotina enfadonha. Irmãos, nós somos a imagem e semelhança de Deus. A gente gosta de novidade. Ouviu, esposa? Ouviu, marido? A sua esposa, o seu marido gosta de novidade. Então, seja criativo. Faça ela feliz, faça ele feliz, fazendo coisas novas, diferentes com ela, fazendo coisas novas, diferentes com ele. Ah, eu não tenho dinheiro. Irmão, faz um passeio simples. Faz um passeio simples que você sabe que ela vai gostar. Nem que seja levar ela para visitar a tua sogra. Faz alguma coisa de diferente para agradar ela, tá? Então, não deixa o relacionamento cair na mesmice. A gente vê, irmãos, o amor é como se fosse uma planta, irmãos, um cacto. Ele é quase impossível de morrer. Ele só morre se você quiser matar ele de inanição. Se você não botar uma gotinha d'água nele, nunca, tá? Agora, a gente vê o amor morrendo em alguns casamentos. Por quê? Porque as pessoas são tão egoístas, elas só pensam na sua própria comodidade de tal forma que elas deixam que o relacionamento entre numa rotina destrutiva do ponto de vista emocional. Porque fica uma rotina sem graça, chata pro relacionamento, tá? Outra diferença que eu quero destacar para você, irmãos, é a diferença entre tempo e tempo de qualidade. Ter tempo com a família, irmãos, é diferente de ter tempo de qualidade com a família. Tempo de qualidade, ela pressupõe uma total atenção. Você só tem tempo de qualidade com alguém quando você está totalmente focado nela. Não adianta estarem juntos e cada um vendo um canal de televisão num quarto, ou então cada um com o celular na mão, ou então cada um cuidando de alguma coisa do seu interesse. Tempo junto é tempo de qualidade, é conversa, olho no olho, tá? É fazer coisas junto que os dois querem fazer, ou então que um faz para agradar o outro, tá bom? Isso é tempo de qualidade. Eu falo isso em relação à esposa e falo isso também em relação aos filhos. Quer ver outro lugar também que tem muito relacionamento enfadonho, que tem muita rotina enfadonha? É o nosso relacionamento com Deus, tá? Acho que Deus deve ficar entediado de ouvir um monte de oração, irmão. Aquelas orações, Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa comida, muito obrigado por esse trabalho, muito obrigado, Senhor, não ter deixado faltar nada. Deus abençoe meu pai, minha mãe, meus irmãos, em nome de Jesus, amém. É a mesma oração, a mesma oração. Irmãos, Deus é uma pessoa, ele também não gosta de rotina. Ele até gosta da rotina que você tenha de se prostrar diante dele, mas não a rotina de falar as mesmas coisas sempre, tá? Às vezes também aquela pessoa entra no comodismo de ler a palavra como se estivesse lendo um jornal. Ele não medita na palavra, ele só lê, só passa o olho. Quando lê, a grande maioria nem lê. Esse que está lendo ainda está bem, que ele ainda corre o risco de meditar, mas aquele que não está lendo, nem isso ele tem, né? Ou então o culto rotineiro, sabe aquele culto que toda vez é a mesma coisa, não tem nada de diferente, nenhuma novidade. Ficam exclusivamente dependentes da ação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo operar de uma forma diferente, é benção. Mas se o Espírito Santo não operar de uma forma diferente, é aquele culto quadradinho, parece até uma missa, certo? Temos também EBDs enfadonhos, porque são EBDs de rotina. Não tem uma dinâmica a aula, não tem perguntas, não tem interação, não tem coisas novas, tá? Nós temos também trabalhos na igreja enfadonhos de rotina. Isso aí, irmãos, para alguns pastores, irmãos, tem pastor que não está aguentando mais. E aqui eu não falo de alguns, não, eu falo de muitos que não aguentam mais entrar dentro da igreja. Por quê? Porque entraram no ciclo rotineiro de culto, de obrigação de estar presente, de obrigação de estar participando. E
acaba que essa rotina destrói o prazer deles de servir ao Senhor. Tá? E eu não falo só de pastor, falo de vários tipos de obreiro que ficam indo para a igreja como rotina, tá? E não para desfrutar do relacionamento genuíno com o Senhor, de buscar renovo da parte de Deus. Tá? Então, queridos, não vamos deixar a nossa vida com Deus cair na rotina também. Tá? Nem o nosso trabalho com rotinas enfadonhas, nem o nosso relacionamento familiar, tampouco o nosso relacionamento com Deus. Vamos agora, irmãos, para o nosso tópico 2, o ativismo. Queridos, o que torna uma rotina ruim? Eu destaquei algumas coisas, mas as principais, ela se torna pesada ou ela se torna sem sentido, sem propósito, tá? Então vamos falar primeiro do principal causa que torna uma rotina pesada, tá? A principal causa, irmãos, é o ativismo. A Bíblia diz assim, ó, tudo que vier à tua mão para fazer, fazei conforme as tuas forças. Então quem faz menos é negligente, tá? É omisso. Quem faz mais é ativista. Não é menos, não é mais, é conforme as tuas forças, tá? Tem muita gente pecando por trabalhar demais e muita gente pecando por trabalhar de menos, seja no trabalho financeiro, seja no trabalho na obra do Senhor, seja no relacionamento com a família, seja se divertindo. Tem gente que não sabe equilibrar as áreas da sua vida e ele acaba às vezes se tornando ativista em algumas delas, tá bom? Ele acaba se tornando ativista em algumas delas. O parâmetro pra gente, irmãos, é o zelo, tá? Mais ativismo, menos negligência, o certo, diligência, zelo, cuidado, tá? Com as diversas áreas da nossa vida, tá bom? E que áreas são essas? Vou falar daqui a pouco, tá? Mas primeiro eu quero destacar as causas de uma pessoa se tornar ativista, tá? Por que ela começa a se dedicar demais a uma determinada rotina? O que causa, o que provoca isso? Em primeiro lugar é falta de senso de prioridade. Às vezes a pessoa começa a fazer muito hora extra porque para ela a prioridade é comprar aquele tênis que o filho tanto quer. Quando na verdade a prioridade não é comprar o tênis dele, a prioridade não é comprar a moto dele, a prioridade não é pagar o celular dele. A prioridade, mano, você ter tempo com ele, jantar com ele é a prioridade. É a falta de senso de prioridade. Segundo lugar, a gente pode citar também a falta de propósito. Tá? Às vezes a gente cai em rotinas demasiadas porque a gente não sabe o nosso propósito. A gente não sabe a nossa vocação. Em primeiro lugar, tem a vocação geral, irmãos, que é a vocação de Deus para todo crente. O propósito eterno de Deus para a igreja é uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. A tua missão, em primeiro lugar, é formar uma família. Então não vá a cultos. Crie relacionamento de irmãos, tá? Almoços, trabalhar junto na obra, evangelizar juntos, orar juntos. Crie irmãos, crie laços de amizade que se transformem em laços fraternos. Segundo lugar, seja semelhante a Jesus. Enquanto o teu caráter não for transformado, o teu temperamento não for transformado, os teus sentimentos e as tuas atitudes, não descanse. Em terceiro lugar, para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória de Deus. Então você já tem 3 metas básicas para a tua vida. 3 propósitos básicos para a tua vida, tá? E tem um propósito específico. Qual é o teu chamado específico? Foque nisso, irmãos. Porque quem sabe o seu propósito, irmãos, ele aprende a dizer não para o que não está relacionado com o seu propósito. A gente tem que aprender a dizer não. Foco é isso. Foco é a capacidade de dizer não para aquilo que foge do nosso propósito. Isso é foco, tá? Então, primeira causa porque a gente cai no ativismo, às vezes é porque a gente não tem senso de prioridade e acaba se engajando demais em coisas que não era para se engajar. Segundo lugar, por falta de propósito, às vezes a gente acaba se engajando demais em coisas que não é para se engajar porque a gente não sabe quais são o propósito da nossa chamada, da nossa vocação. E em terceiro lugar, a preguiça. É a preguiça. Às vezes a gente se engaja demais numa coisa porque a gente tem preguiça de fazer outras. Uma vez eu estava ouvindo um pastor falando que normalmente a ideia que se tem de preguiça é aquela pessoa que não quer fazer nada. E essa é uma ideia enganosa de preguiça. Porque às vezes o cara trabalha muito, absurdamente, faz muita hora extra, porém é preguiçoso. Ele não troca a lâmpada da sala. A lâmpada queimou há 1 mês. A mulher está 1 mês cobrando ele e ele não troca a lâmpada da sala. Então o que adianta trabalhar tanto, ser tão dedicado ou no trabalho secular ou na obra do Senhor e não trocar a lâmpada de casa? E não tirar um tempo para almoçar com os filhos e não tirar um tempo para passear com as crianças? Então, querido, às vezes a pessoa acha que ela é muito trabalhadora, mas ela é preguiçosa.
Por quê? Porque preguiça é a indisposição de fazer aquilo que você precisa fazer, seja em qual área da sua vida que for, certo? Então, às vezes, a pessoa é simplesmente preguiçosa. Ela acaba, às vezes, se engajando mais em umas coisas para não precisar fazer outras. E aí, querido, eu posso falar para você agora acerca das prioridades da nossa vida. A primeira delas é Deus. Deus, irmãos, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Não adianta, se você não amar Deus sobre todas as coisas, você não entendeu nada do Evangelho. Você não entendeu nada de relacionamento com Deus. Se você não entendeu que Deus é o primeiro lugar, você não entendeu Deus, simplesmente assim. Você está na religião errada, tá? Vai procurar uma religião mais light, ou vai procurar uma igreja neopentecostal que vai ficar falando de bênção para você, tá? Mas se você quer viver um relacionamento genuíno com Deus, você tem que aprender que esse é o maior mandamento, não tem para onde correr. Deus é prioridade, ele está em primeiro lugar. Segundo lugar é a família. A Bíblia diz que aquele que abandonou a família é pior do que negou a fé e é pior do que o ímpio. Então, irmão, o segundo colocado na nossa vida é a família. Terceiro lugar, o trabalho. Paulo diz assim, aquele que não trabalha, que também não coma, tá? E ele fala isso para um contexto de igreja, aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, principalmente 2ª Tessalonicenses capítulo 3, que tinha alguns irmãos falando que Jesus ia voltar e aí não queriam trabalhar, ficavam se escorando em outros. Aí Paulo fala, nananina não, sigam o meu exemplo. Quando eu estava entre vocês, eu trabalhei. Então, prioridade aí, irmãos, em terceiro lugar é o trabalho. Em quarto lugar é a obra de Deus, tá? E em quinto lugar é diversão, porque Deus te fez para a felicidade. Ele te fez para se entreter. Ele próprio descansou no 7º dia. Descansar de Deus, irmãos, é contemplar e se satisfazer. Deus, ele se entreteu com a sua criação. Tá? E nós fomos feitos com essa condição também, com essa necessidade também de se satisfazer nas nossas conquistas, no nosso trabalho, como resultado do nosso trabalho. Tá? Então, precisamos ter essa noção. Deus, que é o nosso relacionamento com Deus. E aí, irmão, se o trabalho te impede de se relacionar com Deus, tem que sair do trabalho. Se a tua família te impede de se relacionar com Deus, Deus falou, não vim trazer paz, eu vim trazer espada. É pai contra mãe, filho contra pai, é pai contra filha. Então, queridos, principalmente em países que têm perseguição religiosa, em países islâmicos, é muito flagrante isso, de que ou a pessoa vive com a família ou ela serve a Jesus. Nesse caso, queridos, Deus é o primeiro lugar, tá? Então, senso de prioridade, tá bom? Primeiro, Deus, que é o nosso relacionamento com Ele. Segundo, família. Terceiro, trabalho. E quarto, obra de Deus. Não confunda se relacionar com Deus com a obra de Deus, tá? E quinto lugar, diversão. Irmãos, o que você tem que aprender é o seguinte, essa é a ordem de prioridade, mas uma coisa não exclui a outra. E você tem que viver todas elas, senão você vai ficar capenga, tá? Você precisa, é uma necessidade viver todas as áreas, tá bom? Não se esqueça disso, é necessidade. Você precisa viver todas as áreas, tá? Então, se uma área, ela tá te sufocando tanto, tá te estabelecendo uma rotina tão grande ao ponto de você não conseguir viver as outras, você tem que repensar e tomar uma decisão em relação a essa rotina pesada demais que está tirando ou sufocando essas outras áreas da sua vida, tá? E sempre tendo em mente também, irmãos, os 3 valores essenciais da vida cristã, que é o amor, a fé e a esperança, tá? O amor, ele tem que permear tudo, a fé tem que permear tudo. Quando eu falo de fé nesse contexto, eu falo mais de fé no propósito, para você conseguir dizer não. Que, irmão, se você não sabe o teu propósito e não sabe para que você foi chamado, você toda hora, tudo que te pedirem, você vai se sentir constrangido a fazer. Você vai sentir a necessidade de fazer, necessidade de ajudar, porque você não sabe exatamente para que você foi chamado. Eu vou dar um exemplo muito básico, tá? Quem tem um hábito de ajudar outras pessoas, quando vem alguém de fora pedir ajuda, você tem facilidade de dizer não. Porque você tem um hábito, você tem um costume, é todo mês. Você compromete uma parte da sua renda com ajudar pessoas. E esse hábito de ajudar pessoas, ele faz com que você tenha tranquilidade de consciência para dizer não para outros que vão te pedir ajuda também. Mesma coisa na obra do Senhor. Qual é o teu chamado? É dar aula de escola dominical? Irmãos, dedique-se a isso. E se te chamarem para fazer outra coisa, você pode até fazer, desde que não atrapalhe o teu propósito. Mas sem fé de que você foi chamado, você não vai ter segurança para dizer não para as outras coisas, tá? Então você precisa ter fé. E esperança. Esperança fala acerca do futuro, tá? Se você não tiver a bem-aventurada esperança de que tudo que você está vivendo aqui hoje é passageiro, é fugaz, você vai querer começar a juntar tesouro na terra, ao contrário do que a gente já ensinou hoje, tá? Então esses 3 valores têm que permear essas prioridades que a gente define aí, tá bom?
Por fim, relembrar aqui que o ativismo, ele misturado com a rotina é uma mistura explosiva, porque ele torna a rotina excessivamente enfadonha, insensivamente difícil, tá? Isso acaba gerando solidão. A pessoa fica tão envolvida com uma determinada coisa que ela deixa de se relacionar. Tem um monte de pastor aí, irmão, não é pouco não, que não tem amigos. Por quê? Porque ele se dedica tanto à igreja, não a pessoas, mas à igreja como instituição, que ele não tem tempo de consolidar amizades. E aí ele fica angustiado, que ele se jubila, ninguém mais vai ver ele, ninguém mais vai na casa dele. Toda a honra que ele recebia nos aniversários, nos eventos, no dia do pastor, ele perde, ele é esquecido. Por quê? Porque ele não formou vínculos, ele só trabalhou para a obra. Tá? É muito estranho isso, né? Como é que uma pessoa pode se trabalhar tanto para a obra e não ser reconhecida? Porque, na verdade, ele não investiu em pessoas, ele investiu em instituição. Tá? Então, uma das consequências de trabalhar demais, de ter uma rotina pesada demais, é se isolar dos outros. Por quê? Porque você não consegue se relacionar. Outro ponto é o burnout, que eu já falei. Outro ponto é a preguiça. Tá? Às vezes você se dedica demais a uma coisa, te acaba força para se dedicar às outras e nós precisamos ter aquelas 5 áreas da nossa vida preenchidas, ainda que a gente tenha que respeitar a ordem de prioridade, mas todas elas precisam ser atingidas. Tá? Então, tendo tudo isso em vista, como é que eu me liberto disso, Jefferson? Como é que eu saio disso? Primeiro, conheça-te a ti mesmo. Conheça, descubra o teu propósito. Em primeiro lugar, o propósito geral. Você já tem que viver o propósito geral. Em segundo lugar, você tem que procurar o teu propósito específico. Identificou o teu propósito específico? Reaja. Reaja. Tá? De repente você está num trabalho que te suga demais. Irmão, começa a botar currículo. Começa a ver outro. Para de ser passivo. Seja intencional. Reaja. Não é possível que você vai ver as outras áreas da tua vida desmoronando por causa de uma área só. Não é possível. Outra coisa que nós encontramos também retome suas prioridades. Retome suas prioridades. Se autoexamine e veja, você está se relacionando com Deus com a qualidade que você deveria ter? Você está se relacionando com a sua família com a qualidade que você deveria ter? Você está trabalhando com a qualidade que você deveria trabalhar? Você está se dedicando à obra do Senhor com a qualidade que você deveria estar se dedicando? Você está se divertindo como você deveria se divertir? Tenta fazer, irmãos, uma análise para você ver qual área que está mais frágil, que você precisa se dedicar mais um pouco, tá? E em terceiro lugar, eu já antecipei, é o reaja, tá? Como eu disse, ter foco é saber dizer não para aquilo que foge ao teu propósito, tá bom? Que foge aquelas tuas prioridades, tá? Irmãos, eu tenho outras coisas para falar também sobre o livro de Eclesiastes. Eu acho que o comentarista ele não foi muito preciso na interpretação do livro de Eclesiastes. Esse é o nosso tópico 3, tá? Ele não foi muito preciso na interpretação do livro de Eclesiastes. O Eclesiastes, irmãos, ele não está fazendo um juízo de valor sobre a rotina. Ele está falando que a vida é uma rotina. Ele está fazendo um juízo de valor sobre a vida. Ele não está dizendo rotina é ruim. Ele está dizendo a vida é um conjunto de rotinas, é uma futilidade, é uma repetitividade crônica. Nós encontramos isso logo na abertura do livro, Eclesiastes capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 12. Ele falando dessa repetitividade, não tem nada novo, é tudo repetição. O sol nasce, o sol desce, um trabalha, daqui a pouco morre, vem outro, trabalha, daqui a pouco morre. Tudo é repetitivo. Ele está fazendo um juízo de valor sobre a fugacidade, a futilidade da vida, tá? E ele chega a algumas conclusões, irmãos, interessantes. Por exemplo, lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 9 a 13, ele fala, sabe qual é a nossa recompensa nessa fugacidade, nessa futilidade da vida? É desfrutar do nosso trabalho. É uma das coisas que a gente tem que desfrutar. E lá em Eclesiastes 9, do versículo 7 a 10, é desfrutar, comer da obra da nossa mão, beber o nosso vinho, comer o nosso pão e desfrutar a vida com a mulher da nossa mocidade, ungindo a nossa cabeça, quer dizer, se perfumando, andando limpinho, andando cheiroso e fazendo tudo que vier à nossa mão para fazer com dedicação, conforme as nossas forças, tá bom? Essa é a recomendação dele. Então, desfrute um pouco, tá? Desfrute um pouco. De tudo que você estiver trabalhando, não basta só acumular, tem que desfrutar, tá? Inclusive da obra de Deus. Inclusive, tudo você vai poder encontrar desfrute. Em Deus, então... Irmãos, você tem que buscar a Deus, irmãos, até Deus renovar no teu coração, para você poder desfrutar de Deus. Você tem que trabalhar pensando em desfrutar do fruto do teu trabalho. Você tem que se dedicar à sua família, não apenas a sentar para comer com eles, mas a desfrutar. O que eu posso fazer para gozar, para me alegrar com a minha família? Tá? Você tem que ter um relacionamento com eles que te possibilite essa alegria. E você tem que acontecer a mesma coisa na obra de Deus. Vamos trabalhar até a gente fazer algo interessante para Deus. Tá? Não basta só cantar, vamos cantar de um jeito especial.
para a gente poder se alegrar no resultado final da obra que a gente entregou para o Senhor, tá? E essa é a nossa porção. Essa é a porção que Deus nos deu. Deus assegurou essa parte para a gente, conforme o livro de Eclesiastes, tá bom? Essas são as nossas palavras para você, professor de Escola Bíblica Dominical, e para todos os outros que estiverem nos ouvindo. Que Deus vos abençoe. Foi um grande prazer estar com vocês mais uma vez.